Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Drácula, aquele que vos fala. E hoje eu resolvi trazer uma coisa nova aqui pro canal. Eu vi que no short anterior vocês gostaram da minha ideia de trazer meus livros aqui pra vocês, pra eu ler aqui com vocês e adicionar a zoeira junto, a gente conversar junto durante o vídeo. E eu vi que vocês até que gostaram bastante. Então, para a nossa primeira leitura, para o nosso primeiro livro, eu resolvi trazer aqui para vocês um dos primeiros livros que eu ganhei e em comemoração, né, em homenagem ao meu canal Drácula de Bram Stoker. Essa edição que eu tenho aqui, capa dura, assim, bonitona, assim, é da Darkside, mas a Darkside não tá patrocinando, então eu vou cobrir ela. Mentira, pode ficar aí. A versão que eu queria era de capa preta. De capa preta, eu achei linda, linda, linda. Mas eu consegui essa que também é muito bonita, ó. Capa dura. Vou até abrir aqui pra vocês, ó, pra vocês poderem abrir e ver, né? Esse aqui é o logo, né? O símbolozinho da Darkside. É mesmo, é? Darkside, patrocina nós, por favor. Não vai dar não. Drácula de Bram Stoker. Eu só vou mostrar aqui as páginas iniciais aqui pra vocês, ó. Que só... acho que o pessoal traduziu, né? Diretor, gerente... eu acho que foi o pessoal que traduziu esse livro aqui pro Brasil. Essa parte aqui é legal. Eu acho legal. Morcego, assim. Ó, esse aqui é o Vlad, né? Que foi inspirado, que foi usado de inspiração para fazer o personagem Drácula. Ah, ninguém reparou, hein? Aí aqui o sumário. Para vocês terem uma noção, esse livro ele tem exatamente 27 capítulos, vai até a página 399. Oh, meu Deus. Tirando as outras coisas, esqueci. Os extras, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, esse aqui é o Bram Stoker, eu acho. E aqui é a apresentação, né, do livro e tal, parará. Foda-se! Então, como é que vai funcionar a dinâmica aqui? Como vai funcionar os vídeos da sessão leitura? Vai ser basicamente eu lendo o livro do começo ao fim, né? O livro que eu escolhi aqui. Ah, vá, é mesmo? E pra a leitura não ficar muito chata ou algo assim entediante, eu vou dando meus comentários conforme a história vai passando. E também eu vou colocando alguns vídeos de zoeira, algumas imagens pra gente poder dar uma risadinha de vez em quando aqui e ali, tá? Eu vou deixar algumas músicas do próprio aplicativo que eu edito o vídeo tocando, só para o vídeo não ficar sem música, assim, para não ficar algo muito monótono. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos para a nossa leitura. Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Bom, gente, vamos começar aqui. Eu peguei essa imagem que vocês estão vendo da internet, né? Só para não ficar uma tela preta ou meu personagem falando aleatoriamente, né? Só para ficar algo diferente. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou ler em voz alta, né? Porque senão, obviamente, vocês não vão me ouvir. Então, se eu estiver falando muito baixo, é que infelizmente eu não tenho microfone, tá? Então, eu recomendo que você aumente o volume do seu celular, da sua televisão, ou de onde você estiver lendo, você estiver ouvindo. Caraca, eu não sei falar. Onde você estiver vendo o vídeo. Então vamos lá. Capítulo 1. Diário de Jonathan Hacker. Peraí. Eu acho que é hacker que se fala. Não sei, o editor vai colocar aí como é que coloca. Mentira! Vamos lá. Saí de Munique às 8h35, em 1º de maio, e cheguei em Viena bem cedo na manhã seguinte. Deveria ter deixado às
Não, nossa, eu já comecei a ler errado. Parabéns. Deveria ter chegado às 6h46, mas o trem atrasou 1 hora. Budapeste parece um lugar esplêndido, pelo que pude ver de relance pela janela do trem. E o pouco que caminhei pelas ruas, tive receio de me afastar muito da estação, já que chegaremos atrasados e o trem haveria de partir o mais próximo possível do horário marcado. Tive a impressão de que estávamos deixando o Ocidente e adentrando o Oriente. Cruzamos o rio Danúbio, que aqui tem nobre extensão e profundidade, por majestosas pontes ao leste que nos conduziram entre as tradições do reinado turco. Partimos em bom horário e chegamos em... Caraca, isso aqui é difícil de ler. Klausenburgo. Acho que é isso. Ao anoitecer. Pernotei no Hotel Royal. Meu jantar, ou melhor, minha ceia, foi frango cozido com pimenta vermelha. Bem gostoso, parece ser bem gostoso mesmo, tirando a parte da pimenta que eu não gosto, mas que me deixou com muita sede. Nota: pegar a receita para a Mina. Mina, para quem não sabe, não é uma mina, tá? É a mulher dele que se chama Mina. É verdade. Tá? E óbvio que te deixou com sede. Você comeu pimenta, ô idiota. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Perguntei ao garçom e ele me disse que o prato se chamava páprica rendil. Páprica tudo bem, agora essa palavra aqui eu não sei. Palavras que eu tiver dúvida, o editor vai estar colocando aí como se provavelmente fala aí, tá bom? Para vocês não ficarem muito perdidos. E que, como era um prato típico da culinária do país, eu o encontraria em qualquer lugar nos Cárpatos. Também, dicionário aí vai ser bom para vocês, tá? Mas pode ficar tranquilo que eu vou colocar também. Meus parcos conhecimentos de alemão foram providenciais. Na verdade, não sei como teria me virado sem saber um pouco do idioma. Como tive algum tempo livre em Londres, um desocupado desgraçado. Eu também. Antes de viajar, Desculpa. Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Antes de viajar, aproveitei para visitar o Museu Britânico e pesquisar na biblioteca sobre a Transilvânia. Quando consultei livros e mapas, imaginei aprender algumas noções sobre a região, de certo seria importante no trato com o nobre daquele país. Descobri que o local por ele mencionado fica ao extremo oeste e faz fronteira com 3 estados: Transilvânia, Moldávia e Bucovina. Nossa, agora que eu reparei, todos terminam com via ou ina: Transilvânia, Moldávia e Bucovina. Caraca, o pessoal tinha muita criatividade para criar o nome da cidade, né? Correção, dos estados. Parabéns! No coração dos Montes Cárpatos, uma das regiões mais selvagens e menos conhecidas da Europa, não conseguir encontrar em nenhum mapa ou obra a localização exata do castelo de Drácula, uma vez que não existe na Transilvânia algo como nossa Agência Nacional de Cartografia, mas vi que Bistrita, a cidade postal mencionada pelo Conde, é um lugar relativamente conhecido. Vou registrar aqui algumas das minhas anotações para que possam refrescar minha memória.
quando relatar minhas viagens para Mina. A população da Transilvânia é composta de 4 nacionalidades distintas. Saxões do Sul que, junto dos Valáquios, são descendentes dos Dacianos. Acho que é isso. Mais ou menos. Os Magiares ao oeste e os Sículos ao leste e ao norte. Estou indo rumo aos últimos, que afirmavam ser descendentes de Átila e dos Hunos. O que é bem possível, pois quando os Magiares conquistaram o país no século XI, já encontraram... Peraí, desculpa, não é século XI não, é século XI. Editor, X em 1 é o que? Não sei. Já encontraram os hunos lá instalados. Li que todas as superstições do mundo se concentravam na região dos Cárpatos, como se ela fosse o núcleo de um vórtice imaginativo. Nesse caso, a minha estada promete ser bem interessante. Nota: perguntar ao conde tudo sobre isso. Não dormi bem. Embora a cama fosse bastante confortável, atormentado por diversos sonhos bizarros. Um cão uivou a noite toda, bem abaixo da minha janela, o que pode ter contribuído para meu desassossego. Não era mais fácil ele só descer, espantar o cachorro? Não sei, pedir o cachorro ficar quieto, não sei. Ou então a culpa foi da páprica no jantar, pois mesmo bebendo toda a água de minha garrafa, continuei com sede. Caraca, a pimenta foi boa, hein? Pimenta forte. Tá pegando fogo, bicho! O dia já clareava quando conseguir pegar no sono. Puta que pariu. Passar por isso deve ser horrível. Imagina, você fica a noite inteira tentando dormir, não consegue, e quando você tá pegando no sono, começa a clarear. Começa a ficar de dia e você tem que levantar. Puta que pariu. Que tristeza. Devo ter dormido pesado, pois foi preciso que batessem em minha porta para me despertar. No café da manhã, mais páprica, uma espécie de mingau de farinha de milho, que me disseram se chamar mamaliga. Ui! Ai, que delícia! E berinjela recheada com carne moída. Um prato formidável chamado impletata. Peraí, quem que come berinjela recheada com carne moída no café da manhã? Ah, merda, porra! Tá bom, né? Cada local com suas culturas, né? Sim. Nota: pegar a receita deste também. Tive que tomar meu café da manhã às pressas, pois o trem ia sair antes das 8, ou pelo menos estava marcado para esse horário. No entanto, depois de chegar correndo na estação às 7h30, fiquei mais de 1 hora sentado na cabine, esperando o trem partir. Parece que quanto mais ao oriente, menos pontuais são os trens. Fico me perguntando como deve ser na China. Caraca, se ele fosse pra China, ele só ia ver os trem-bala, tá ligado, meu? Percorremos o dia inteiro uma região rica em belezas de todos os tipos. Às vezes passávamos por cidadelas e castelos no topo de íngremes colinas, como vemos em antigos missais. Nossa, eu tô cuspindo no meu livro e no meu celular. Puta que pariu. Que coisa nojenta.
Em outras, rios e riachos que, a julgar pelas largas margens rochosas que os ladeavam, deviam estar sujeitos a grandes enchentes. Vai aqui no centro de São Paulo para você ver as enchentes. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. É preciso muita água em um fluxo bem forte para inundar o entorno de um rio. Outros bastante pitorescos. Mulheres pareciam bonitas, mas só de longe. Eram muito mal feitas de corpo. Vestiam blusas brancas de manga de variados feitos e a maioria usava cintos enormes com penduricalhos de tecido, como saias de balé, mas obviamente com anáguas por baixo. As figuras mais esquisitas que avistamos foram os eslovacos, mais bárbaros que os demais, com grandes chapéus de cowboy, largas calças brancas encardidas, blusas brancas de linho e imensos cintos de couro que mediam quase 20 centímetros. Foi o que ela disse. Cravejados de taxas de bronze. Calçavam botas altas por cima das calças e tinham cabelos compridos e fartos bigodes negros. Eram muito pitorescos, mas pouco atraentes. Em uma peça teatral, seriam imediatamente identificados como a velha corja de bandidos orientais. No entanto, segundo me disseram, são inofensivos e desprovidos de empatia. Eu não li errado, está escrito empatia. Se tem diferença de empatia, vai estar aparecendo aí para vocês, mas o crepúsculo já se convertia em noite escura quando chegamos em Bistrita, uma cidade bem interessante, localizada praticamente na fronteira, pois o desfiladeiro Borgo a conecta com Bucovina. Teve existência bastante tempestuosa que deixou nela as suas marcas. Há 50 anos foi acometida por uma série de incêndios que provocaram terríveis destruições em 5 ocasiões diferentes. Bem no início do século XVII, sofreu cerco de 3 semanas, o que custou a vida de 13 mil cidadãos, somando-se fome e doença às vítimas da guerra. O Conde Drácula me indicava o hotel Golden Krone. Por algum motivo do nada o livro ficou em inglês. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. E, para minha felicidade, era bastante tradicional, ideal para quem, como eu, quer conhecer ao máximo os costumes locais. Deviam estar à minha espera, pois mal cruzei a soleira da porta, fui recebido por uma efusiva senhora de idade que trajava vestido tradicional de camponesa, branco e coberto por um colorido avental duplo, comprido na frente e atrás, tão justo que desafiava a modéstia. Quando me aproximei e a cumprimentei com reverência, logo perguntou: "O Herr inglês?" "Sim", respondi. "Jonathan Hacker." Hackerman. Ela sorriu e deu alguma instrução para o senhor de camisa branca, com manga comprida, que a seguia até a porta. Ele se afastou, mas logo regressou com uma carta. "Meu amigo, bem-vindo aos Cárpatos. Eu o aguardo ansiosamente. Durma bem hoje à noite."
Amanhã, às 3, a diligência partirá rumo a Bucovina. O seu lugar já está reservado no desfiladeiro Borgo. Minha carruagem estará à sua espera para trazê-lo até mim. Espero que sua viagem de Londres tenha sido agradável e que você aproveite sua estada em meu belo país. Seu amigo Drácula. Vai dar tudo errado. 4 de maio. Soube que meu anfitrião recebeu carta do conde, que o instruiu a reservar o melhor lugar na diligência para mim. Quando tentei apurar mais detalhes, porém se mostrou um tanto reticente e fingiu não compreender meu alemão. Não me convenceu, pois até o momento o entendia perfeitamente. Pelo menos respondia às minhas perguntas, como se as compreendesse com perfeição. Ele e a mulher, a senhora que me recebeu no hotel, se entreolharam com uma expressão assustada. Ele murmurou que não sabia de mais nada e disse apenas que o conde enviaria o dinheiro junto à carta. Quando perguntei se conhecia o conde Drácula e se podia me adiantar algo sobre o castelo, ele e a mulher fizeram o sinal da cruz. Alegaram não saber de mais nada e simplesmente se recusaram a falar comigo. Como já estava quase na hora da minha partida, não tive tempo para sondar com outras pessoas. Mas todo aquele mistério me deixou bastante intranquilo. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Nossa, não era mais fácil só falar, não me deixou tranquilo. Pronto. Nossa, intranquilo. Deus me livre. É cada palavra que existe na língua portuguesa que eu fico até impressionado. Quando estava prestes a partir, a senhora foi até o meu quarto e indagou com um tom histérico: o senhor precisa realmente ir? Ah, meu jovem Harry, precisava mesmo ir? Estava tão agitada que mal conseguia usar seu rudimentar alemão e misturava as palavras com as de outra língua que eu não conhecia. Só conseguir entender o que tentava me dizer à custa de muitas perguntas. Quando respondi que precisava partir imediatamente para um compromisso importante de negócios, ela tornou a perguntar: o senhor sabe que dia é hoje? Respondi que era 4 de maio. Ela sacudiu a cabeça e prosseguiu: sim, eu sei disso. Mas o senhor sabe que dia é hoje? Quando disse que não estava entendendo, retrucou: é véspera do dia de São Jorge. O senhor não sabe que hoje à noite, quando o relógio marcar meia-noite, todas as coisas maléficas desse mundo estarão à solta? Sabe para onde o senhor está indo e o que vai encontrar? A sua mãe. Ela estava visivelmente aflita e tentei confortá-la, sem sucesso. Não tapa na cara da véia, dá uma... Não faço isso, não bato na cara de véia nenhuma. Não. Mas dá uma pinguinha assim que ela vai... Nossa, dá uma cachaçinha pra véia que ela vai ficar tranquila. Por fim, se ajoelhou e implorou para que eu não fosse, que esperasse pelo menos 1 ou 2 dias antes de partir. Por mais ridículo que possa ser, fiquei um pouco impressionado. Contudo, tinha assumido um compromisso profissional e não podia permitir que nada interferisse em sua execução. Esse idiota do Jonathan, eu acho que ele
nunca assistiu nenhum filme de terror, nunca leu um livro de terror, porque se tem alguém falando não vai porque vai dar merda, não vai porque vai dar merda. Tentei ajudá-la a se levantar e disse com o máximo de seriedade que agradeceria muito, mas que meu compromisso era inadiável e precisava partir o quanto antes. Ela se levantou, enxugou os olhos, tirou o crucifixo que usava em torno do pescoço e ofereceu para mim. Fiquei sem saber como reagir, pois, enquanto anglicano, fui ensinado a considerar as coisas idolatria. Não obstante, me pareceu indelicado recusar a oferta bem intencionada de uma senhora idosa tão aflita. Acho que ela notou minha hesitação, pois pendurou o terço em volta do meu pescoço e disse: faça isso por sua mãe, antes de sair do quarto. Escreva esse trecho no diário enquanto espero a carruagem, que está, é claro, atrasada. Continuo usando o crucifixo. Não sei dizer se foi pânico da senhora, as inúmeras superstições fantasmagóricas deste lugar, ou o crucifixo em si. Só sei que não estou nem um pouco tranquilo como gostaria de estar. Se essas anotações alcançarem Mina antes de mim, deixo aqui o meu adeus. Eis a carruagem. 5 de maio no castelo. A bruma cinzenta da aurora se dissipou e o sol brilha no horizonte longínquo, que daqui parece recortado, não sei se por árvores ou colinas, visto que a distância confunde a dimensão das coisas. Estou sem sono e, como tenho até a hora do despertar aqui a sós, pensei em escrever até o sono chegar. Tem muita coisa estranha para registrar, e antes que aqueles que, porventura, lerem essas linhas pensem que exagerei no jantar antes de partir de Bristita, deixem-me relatar minuciosamente o que comi. Jantei o que chamam aqui de Rubber Steak. Falei errado, desculpa. Meu inglês não é bom. Eu sou Mistura de bacon, cebola e carne, temperada com pimenta vermelha e servida em espetos, assados ao fogo à moda do espetinho londrino. Eu não vou mentir que eu tô ficando com fome. Ai, que delícia! O vinho foi o Golden... Eu não quero ler isso. Meu Deus. O Golden Mediash. Cara, editor, por favor, faça uma ajuda pra gente. Como é que é o som de um S com CH? Eu vim fazer um anúncio. Não sei. Enfim, foi um vinho que provoca peculiar acidez na língua, mas não é de todo modo algum desagradável. Tomei apenas 2 taças e nada mais. Quando cheguei na carruagem, o condutor ainda estava do lado de fora e conversava com a minha idosa anfitriã. Ficou evidente que falavam sobre mim, pois volta e meia olhavam na minha direção, e algumas pessoas sentadas no banco do lado de fora se aproximavam deles, ouviam a conversa e depois me olhavam com compaixão. Pude distinguir várias palavras repetidas com frequência, mas que eram incompreensíveis, uma vez que havia várias nacionalidades no grupo. Discretamente puxei meu dicionário poliglota da bolsa e verifiquei os significados.
Devo confessar que não são muito animadores, pois entre elas estavam Ordog, Satã, Pokol, Inferno, Strogoica, Bruxa, Vrolok e Vroslak. Eu sei falar muito bem alemão, vocês viram? Ambas com o mesmo significado, sendo uma palavra eslovaca e a outra servia para algo como lobisomem ou vampiro. Nota, preciso perguntar ao conde sobre tais superstições. Até onde eu sei, não tem lobisomem na história do Drácula. Então, quando partimos, a multidão que se reunia na porta do hotel, que àquelas alturas aumentava substancialmente, se persignou e apontou 2 dedos na minha direção. Com certa dificuldade, consegui que um passageiro me explicasse do que se tratava o gesto. De início não quis responder, mas ao descobrir que eu era inglês, explicou que era um gesto de proteção contra um mal olhado. Aquilo não me caiu muito bem, visto que estava prestes a partir para lugar desconhecido. Encontrar um estranho, mas todos parecem tão gentis, tão penalizados e simpáticos que não pude deixar de me comover com suas preocupações. Jamais esquecerei meu último relance do pátio da hospedagem e do volumoso grupo de figuras exóticas que lá se juntou, todos se benzendo ao longo do amplo arco do portfólio, com a rica folhagem de oleandros e laranjeiras em verdes vasos amontoados no centro do pátio. Então nosso cocheiro, cujas calças de linho cobriam a parte da frente do assento da diligência, Gotza. Eita! Se você tirar um T aqui vira outra coisa, né? Gotza, como são chamadas aqui, estalou seu comprido chicote sobre os 4 cavalos que disparavam emparelhados e começamos nossa viagem. À medida que avançamos pelo caminho, a beleza da paisagem logo me fez deixar para trás os medos que me assombravam. No entanto, se eu entendesse a língua, ou melhor, as línguas que meus companheiros de viagem falavam, talvez não conseguisse abstrair tão facilmente o meu desconforto. À nossa frente espraia-se uma região rica em florestas e bosques, com íngremes colinas aqui e ali, coroadas com árvores ou casas de fazenda, com os telhados voltados para a estrada. Havia por toda parte desconcertante profusão de árvores frutíferas em flor, maçãs, ameixas, peras, cerejas. Quando passamos por elas, pude notar a grama muito verde sobre as copas salpicadas de pétalas soltas. A estrada avançava por essas verdejantes colinas que são chamadas aqui de Mittelland. Contornava áreas gramadas ou se afunilava por entre os pinheirais que aqui e ali desciam pelas colinas com verdes lavas vulcânicas. A estrada era irregular, mas mesmo assim parecíamos prosseguir com
pressa frenética. Eu não compreendi o motivo dessa pressa, mas o cocheiro parecia bem determinado a chegar o mais depressa possível em Borgo-Ponte. Disseram-me que o verão na estrada é ótimo, mas que ainda não fora reparada após as tempestades de neve invernais. Nesse aspecto, difere na manutenção costumeira das estradas nos Cárpatos, pois, de acordo com a antiga tradição, não devem ser mantidas em muito bom estado. No passado, os hospedares não as consertavam por temer que os turcos achassem que preparavam para arregimentar tropas estrangeiras e deflagrassem uma guerra que, na realidade, estava sempre na iminência de ocorrer. Para além das formidáveis verdejantes colinas da Mittelland, erguiam-se grandiosas encostas de florestas que subiam até os íngremes cumes dos Cárpatos. Agigantavam-se ao nosso redor e resplandeciam, banhadas pelo sol do entardecer, exibindo todas as gloriosas cores da bela cadeia montanhosa, azul escuro e roxo nas sombras dos cumes, verde e marrom onde a grama se mesclava com as rochas, panorama infinito de rochedos irregulares e penhascos pontiagudos que se perdiam na distância, em que os picos cobertos de neve despontavam grandiosos. Avistamos imensas clivagens nas montanhas e, através delas, à medida que o sol se punha, víamos o clarão alvo de quedas d'água. Quando contornamos o sopé de uma colina e nos deparamos com o cume coberto de neve de uma montanha que parecia agitar-se à nossa frente, um dos companheiros de viagem tocou o meu braço, exclamou e fez o sinal da cruz com reverência: "Veja, Stanzek, o trono de Deus." Enquanto prosseguíamos pelas curvas na estrada e o sol desaparecia aos poucos no horizonte, as sombras do crepúsculo começavam a nos envolver na escuridão. O pico nevado da montanha ainda refletia o pôr do sol e parecia cintilar em delicado tom de rosa. Passávamos vez ou outra por todos em trajes pitorescos. Notei com pesar que muitos sofriam de bócio. À beira da estrada havia muitas cruzes, e quando passávamos por elas, meus companheiros todos se benziam. Por vezes, passávamos por camponeses, homens e mulheres, ajoelhados diante de um altar. Pareciam tão absortos. Caraca, eu falo que a língua portuguesa é foda, viu? Calma aí, paizão. Ai. Pareciam tão absortos nas devoções que sequer notavam nossa aproximação, como se não tivessem nem olhos nem ouvidos para as trivialidades mundanas. Tudo era novidade para mim, como os montes de feno pendurados nas árvores e nos deslumbrantes vidoeiros, cujos troncos cintilavam pelo sutil verde das folhas. Vez por outrora, cruzávamos com uma Lerterhagung,
a tradicional carroça dos camponeses, de carcaça comprida e sinuosa como serpente, projetada para suportar as irregularidades da estrada. Transportavam um grupo expressivo de camponeses de volta para casa. Os tchecos com peles brancas de carneiro, os eslovacos com as coloridas e empunhando bastões compridos como lanças, com machados nas pontas. À medida que caía a noite, começou a esfriar bastante, e o crepúsculo parecia amalgamar em uma só névoa sombria da escuridão das árvores, carvalhos, faias e pinheiros. Somente os negros abetos pareciam se destacar aqui e ali, com a neve tardia de pano de fundo nos vales, nos sopés das colinas, enquanto subíamos o desfiladeiro. Às vezes, quando a estrada se embrenhava pelos pinhais que na escuridão pareciam se fechar sobre nós, a densa penumbra que encobria as árvores produzia efeito peculiar e solene, e trazia de novo à mente os pensamentos macabros que me assombravam mais cedo. Quando o estranho relevo produzido pelo sol poente conferiu a aparência fantasmagórica às nuvens que, sobre os Cárpatos, pareciam se mover inquietas sobre os vales. Em alguns trechos, as colinas eram tão íngremes que, apesar da pressa de nosso condutor, os cavalos eram forçados a andar devagar. Quis descer e caminhar ao lado dos animais, como costumamos fazer na Inglaterra. Mas o cocheiro não permitiu. Não vai dar não, disse. O senhor não deve caminhar por aqui. Os cães são muito ferozes. E acrescentou com evidente intuito de macabra pilheira, pois lançou um olhar para os demais passageiros, buscando sorrisos de aprovação. Ademais, já basta aquilo com que o senhor terá que lidar antes de dormir à noite. Sim, a única parada que se permitiu fazer foi para rapidamente acender a lamparina. Quando a noite caiu, houve comoção entre os passageiros, que se dirigiram ao cocheiro, um após o outro, como se exortassem a avançar ainda mais depressa. Ele açoitou os cavalos sem dó, com seu comprido chicote, e os instigou aos gritos ferozes a redobrar os esforços. Negão, sai, negão, sai! Então, a despeito da escuridão, divisei uma nesga cinzenta de luz adiante, se houvesse uma fenda nas colinas. Os passageiros ficaram ainda mais agitados. A frenética diligência se sacudia sobre suas molas de couro e balançava como barco à deriva no mar tempestuoso. Precisei me segurar. A estrada ficou ainda mais plana e tive a impressão de que voávamos. As montanhas pareciam mais e mais próximas ao redor, como se pairassem sobre nós, ameaçadoras. Estávamos, entretanto, no desfiladeiro Borgo. Um por um, os passageiros me ofereceram presentes, insistindo para que os aceitasse com uma sinceridade que não admitia recusa. Eram presentes estranhos e variados, mas cada um me foi dado de boa fé.
acompanhado de uma palavra gentil, uma bênção e aquela curiosa mistura de gestos amedrontados que eu vira no pátio do hotel em Bistrita, o sinal da cruz e o gesto contra um mal-olhado. Então, enquanto a diligência avançava desabrida, o cocheiro se inclinou e os passageiros se amontoaram nas janelas para examinar atentamente a escuridão lá fora. Ficou claro para mim que algo muito interessante acontecia, ou estava prestes a acontecer. Tentei perguntar a cada um, mas ninguém quis me explicar. Permaneceram naquele estado agitado mais algum tempo. Finalmente vimos o desfiladeiro surgir ao leste. Nuvens negras se adensavam sobre a paisagem e o ar pesado e opressivo prenunciava trovoadas. Parecia que a cadeia montanhosa havia separado duas atmosferas distintas e que entrávamos na tempestuosa. Pus-me a olhar pela janela, também em busca da condução que me levaria ao Conde. Esperava a qualquer momento ver o brilho das lamparinas romper as trevas, mas a escuridão era total. A única luz eram os raios tremeluzentes da nossa iluminação, que transformavam o vapor dos cavalos a toda em nuvem esbranquiçada. Podíamos ver a estrada de areia branca à nossa frente, mas não havia sinais de veículo algum. Os passageiros se reclinaram novamente em seus assentos, com suspiros de alívio que pareciam desdenhar da minha frustração. Eu já pensava no que fazer a seguir, quando o cocheiro conferiu as horas no relógio e disse aos demais passageiros algo que não consegui compreender direito, pois ele murmurou algo que me pareceu ser 1 hora antes do horário. Então, virando-se para mim, disse em alemão pior do que o meu: "Não há nenhuma carruagem aqui. Ninguém veio buscá-lo, senhor. Melhor ir agora para Bukovina e voltar amanhã ou depois de amanhã. Melhor ainda depois de amanhã." Enquanto falava, os cavalos relinchavam agitados, obrigando o cocheiro a segurá-los com firmeza. Então, em meio a um coro de gritos dos camponeses, todos fazendo o sinal da cruz, uma caleche com 4 cavalos surgiu da escuridão atrás de nós, nos alcançou e estacou ao nosso lado. Quando os raios de luz nas nossas lamparinas os iluminaram, pude ver que os cavalos eram esplêndidos, pretos como carvão. Eram conduzidos por um homem alto, de barba comprida, castanha e grande chapéu preto que parecia esconder seu rosto. Pude apenas distinguir de relance o fulgor de seus olhos brilhantes, que pareciam vermelhos à luz das lamparinas. Quando se virou em nossa direção e disse ao nosso cocheiro: "Chegou cedo hoje, meu amigo." "O herr inglês estava com pressa", respondeu a voz trêmula. O estranho retrucou: "Então foi por isso. Suponho que você queria que ele fosse para Bukovina. Você não pode me enganar, meu amigo. Eu sei de tudo e meus cavalos são velozes." Enquanto falava, sorriu e a luz iluminou sua boca. A aparência era cruel, com lábios escarlates e dentes pontiagudos, brancos como marfim. Um de meus companheiros sussurrou para o outro um verso de Lenore. Meu Deus, porra é essa?
Lenore de Burger. Eu não vou ler a tradução. Nossa, eu vou ler a tradução, eu não vou ler o original não, pelo amor de Deus. Você é burro, cara, que loucura. Pois os mortos viajam depressa. O misterioso cocheiro de certo ouviu as palavras, pois ergueu os olhos com um sorriso reluzente. O passageiro desviou o rosto, fazendo um sinal da cruz. Passa-me a bagagem do Herr, disse o cocheiro, e com a celebre presteza minhas malas foram removidas da diligência e acomodadas na caleche. Desci e, como os veículos estavam emparelhados bem próximo, o cocheiro me auxiliou na passagem de um transporte para o outro, segurando o meu braço com tamanha firmeza que parecia ter mãos de aço. Deveria ter força prodigiosa. Sem uma palavra, sacudiu as rédeas. Os cavalos viraram e adentramos a escuridão do desfiladeiro. Olhando para trás, viu o vapor dos animais à luz das lamparinas e as silhuetas dos meus companheiros de viagem, todos se benzendo. O cocheiro estalou o chicote e vociferou um comando aos cavalos, que partiram a toda rumo à Bucovina. Ao mergulhar no breu que nos circundava, senti um calafrio estranho e fui tomado por súbita solidão. O cocheiro colocou uma capa em minhas costas e uma manta sobre meus joelhos e disse em excelente alemão: "A noite está fria, mein Herr, e meu patrão, o conde, pediu para que cuidasse bem do senhor. Há uma garrafa de Slivos..." Desculpa. Como é que... Meu Deus. Slivovitz. Meu Deus. Tradicional... Ah, é um vinho. É um vinho de... Pelo que eu entendi aqui, é um vinho de ameixa. Esse Slivovitz. Sobre seu assento, caso deseje beber. Não bebi, mas foi um conforto saber que estava ali. Pelo menos. Ainda que me sentia um pouco estranho, e o medo não era pouco, acho que teria preferido qualquer alternativa a prosseguir naquela misteriosa jornada noturna. A carruagem seguiu ritmo acelerado em linha reta, depois deu volta completa e voltou à linha reta. Tive a impressão de que dávamos voltas no mesmo lugar. Reparei um ponto de referência e descobri que estava correto. Quis perguntar o motivo ao cocheiro, mas tive medo, pois nas circunstâncias em que me encontrava, de nada adiantaria reclamar, se ele estivesse atrasando a viagem de propósito. Por fim, como estava curioso para saber quanto tempo tinha se passado, acendi um fósforo e, com a luz da chama, conferi meu relógio. Faltavam poucos minutos para meia-noite. Aquilo me alarmou, pois as experiências recentes intensificaram em minha mente e as superstições sobre o horário. Aguardei com nauseante sensação de suspense. Ouvi uivos de cão vindo de uma casa no fim da estrada. Som prolongado e agonizante, como se fosse de medo. O uivo foi respondido por outro cão, depois mais outro e um terceiro, até que, carregada pelo vento que soprava suavemente pelo desfiladeiro, a sinfonia de uivos desenfreados preencheu a noite sombria. Vinda de todos os cantos da região até onde a imaginação podia alcançar. Do primeiro uivo, os cavalos se retesaram e ergueram as patas dianteiras no ar, mas os
cocheiro se dirigiu a eles para acalmá-los. De fato, sossegaram, porém iam trêmulos e suados, como se tivessem escapado após um terrível susto. Então, à distância das montanhas que nos ladeavam, ouvimos uivos mais vigorosos e cortantes. Lobos. O som afetou os cavalos e a mim da mesma maneira. Tive ímpetos de pular da calache e sair correndo, ao passo que os animais empinaram novamente e se projetaram para frente, o que fez o cocheiro usar toda a sua considerável força para impedir que disparassem em galope desenfreado. Após alguns minutos, porém, meus ouvidos se acostumaram ao som e, com os cavalos mais calmos, o cocheiro pôde descer e parar diante deles. Ele os acariciou, tranquilizou e sussurrou algo em seus ouvidos, como já ouvi dizer que fazem os adestradores. O efeito foi extraordinário. Com as carícias, tornaram-se dóceis novamente, embora ainda tremessem. O cocheiro retornou ao assento, sacudiu as rédeas e partimos a toda velocidade. Dessa vez, após alcançar a extremidade do desfiladeiro, de repente dobrou em uma estrada estreita à direita. Logo nos vimos cercados por árvores que, em alguns trechos do caminho, inclinavam os galhos sobre a estrada, o que dava a impressão de estarmos em um túnel. Penhascos sissudos. Nossa senhora, pelo amor de Deus, por que não colocavam mais palavras fáceis? Sissudos, meu Deus, nos circundavam. Maciços. Embora protegidos, podíamos ouvir o vento gemer. Ih, frase esquisita, hein? E sibilar pelos rochedos, agitando os galhos das árvores. A temperatura caiu sensivelmente e logo a neve fina e diáfana começou a cair. E em pouco tempo nos cobriu, bem como todo ao nosso redor, em um cobertor branco. O vento gelado ainda carregava no ar os uivos dos cães, embora o som se dissipasse conforme avançávamos. Já o dos lobos parecia cada vez mais perto, como se nos cercassem. Fui ficando cada vez mais apavorado e os cavalos compartilhavam meu temor. O cocheiro, contudo, não parecia nem um pouco perturbado. Ele meneava a cabeça para a esquerda e para a direita, mas eu não consegui distinguir nada na escuridão. De repente, vislumbrei uma chama azul tremeluzente à esquerda. O cocheiro a viu. Ao mesmo tempo que eu, freou os cavalos imediatamente, saltou da caleche e desapareceu nas trevas. Fiquei sem saber o que fazer, mas mais desorientado ainda ao constar que o uivo dos lobos parecia cada vez mais perto. Porém, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, o cocheiro reapareceu e, sem dizer uma palavra, retomou seu lugar e prosseguimos a viagem. Acho que devo ter adormecido e revivido o incidente em sonho, pois pareceu se repetir indefinidamente. E olhando em retrospecto, parece-me um pesadelo tenebroso. Em uma das ocasiões, a chama surgiu tão próxima da estrada que, mesmo no breu que nos envolvia, pude distinguir os movimentos do cocheiro. Avançou rapidamente até o local onde a chama azul crepitava. Credo. Devia estar bem fraca, pois não parecia iluminar a área ao seu redor.
Juntou algumas pedras e as dispôs em um tipo de arranjo. Em outra ocasião, surgiu uma peculiar ilusão de ótica. Quando parou entre mim e a chama, não a obstruiu, pois podia vê-la como se não estivesse na frente. Como se o colcheiro não estivesse na frente. Caso vocês ficaram um pouco confusos. Fiquei alarmado, mas como o efeito foi apenas momentâneo, julguei que meus olhos me pregaram uma peça. Depois a chama desapareceu e seguimos velozes pela escuridão, os lobos uivando ao redor, como se nos seguissem em um círculo ambulante. Por fim, em uma das ocasiões, o colcheiro se afastou mais do que das vezes anteriores, e durante sua ausência, os cavalos começaram a tremer mais do que antes, bufando e relinchando de medo. Não consegui compreender por qual motivo, pois o uivo dos lobos cessara por completo. Foi então que a lua, singrando entre as pretas nuvens, despontou por trás do cume irregular do penhasco, repleto de pinheiros, e à luz do luar vi ao nosso redor um círculo de robustos lobos, com línguas vermelhas que pendiam entre os dentes muito brancos, e pelagem emaranhada. Em silêncio soturno, eram 100 vezes mais assustadores do que o uivando. Fiquei paralisado de medo. Só compreendemos a verdadeira dimensão de certos horrores quando nos vemos a face com eles. Os loivos uivaram de repente, como se a lua tivesse algum efeito peculiar sobre eles. Os cavalos, sobressaltados, projetaram-se para trás e ergueram as patas dianteiras. Era penoso ver o desamparo em seus olhos inquietos. Rodeados pelo terrível círculo, eram forçados a permanecer imóveis no centro. Chamei o colcheiro, julgando que nossa única chance seria tentar romper o círculo. Gritei e bati na lateral da caleche, torcendo para que o barulho espantasse os lobos daquele lado e desse ao colcheiro a oportunidade de regressar ao seu assento. Como ele surgiu, não sei. Levantou a voz em um tom impiedoso de comando e, ao olhar na direção, ouvi parado no meio da estrada. Movia seus braços compridos como se tivesse um obstáculo impalpável e afugentou os lobos, que recuaram cada vez mais. Nesse momento, uma nuvem carregada encobriu a face da lua e mergulhamos novamente na escuridão. Quando consegui enxergar novamente, vi o colcheiro subir na caleche. Os lobos haviam desaparecido. O episódio foi tão estranho e perturbador que fui tomado por um pânico tenebroso e tive medo de me mover. Os minutos pareceram intermináveis, enquanto prosseguíamos nosso caminho, mais uma vez quase na profunda escuridão, pois as nuvens tornaram a obscurecer a lua. Continuamos subindo com trechos ocasionais de rápida descida, mas de modo geral sempre subindo. De repente percebi que o colcheiro refreou os cavalos no pátio de um imenso castelo em ruínas, com algumas janelas negras que não emitiam nenhum raio de luz e cujas ameias danificadas formaram uma silhueta irregular contra o céu. E assim terminamos o capítulo 1. Glória a Deus. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não reparem muito na minha voz, que eu não tô acostumado a ler em voz alta. Eu posso ter ficado com a voz um pouquinho fraca. Mas vocês gostaram? Vocês se divertiram?
Se vocês quiserem uma continuação, quer que eu traga os próximos capítulos, por favor, comentem aqui embaixo, porque não vai adiantar nada eu trazer os outros capítulos e vocês não estiverem interessados, tá bom? Então peço por gentileza que você dê like, se inscreva no canal caso não for inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos e comente se você quer uma continuação. Eu sou o Drácula e desejo a todos uma boa noite.